prisão deste homem, o economista José Carlos dos Santos, por posse de dólares falsos e suspeita de ter assassinado a própria mulher, trouxe à tona em Brasília segredos do submundo da corrupção que abalaram o Congresso e o país. Um grupo liderado pelo deputado João Alves assumiu o controle da Comissão de Orçamento e durante vários anos desviou milhões de dólares dos cofres públicos. Você vai ver a partir de agora como atuava este grupo, que ficou conhecido como a máfia do orçamento. Vai saber também como as empreiteiras agiam para arrancar verbas do governo. E ainda, como os recursos destinados a entidades assistenciais muitas vezes sumiam no meio do caminho e iam parar no bolso de alguns parlamentares. Minha vida não vale mais nada, disse José Carlos dos Santos no dia 15 de outubro de 93, ao ser levado para a carceragem da Polícia Civil em Brasília. A polícia suspeitava que José Carlos tinha assassinado a mulher Ana Elizabeth, desaparecida um ano antes, e prendeu o economista quando ele estava com 300 mil dólares, sendo 30 mil em notas falsas. Nas buscas seguintes, na casa e no apartamento de José Carlos, em Brasília, foram apreendidos mais de 1.200.000 dólares, além de fitas de vídeo onde ele aparecia participando de orgias sexuais. Neste avião Sêneca, usado por José Carlos, a polícia encontrou vestígios de cocaína. Pressionado, ele desabafou: "Tenho nomes de vários parlamentares envolvidos em corrupção e vou revelá-los." José Carlos cumpriu a promessa. Em entrevista à revista Veja, ele denunciou um esquema de corrupção na montagem do orçamento da União. Entre 1985 e 1990, como funcionário responsável pelo orçamento no Congresso, ele prestou assessoria técnica aos integrantes da máfia do orçamento, que detinham o controle da liberação de verbas. Em abril de 91, já durante o governo Collor, José Carlos assumiu um cargo ainda mais estratégico, que facilitou o trabalho do grupo que desviava verbas do orçamento. Ele se tornou diretor do Departamento de Orçamento da União, ou seja, passou a controlar pessoalmente a liberação dos recursos. Foi como entregar ao próprio ladrão a chave do cofre. Segundo José Carlos dos Santos, o esquema de corrupção no orçamento envolvia 23 parlamentares, 6 ministros e ex-ministros, além de 3 governadores. A Polícia Federal foi até a casa de José Carlos e encontrou documentos que comprovavam boa parte das denúncias. Nos últimos 5 anos, o ex-diretor de orçamento tinha recebido mais de 3 milhões de dólares de propinas. O economista diz que recebeu todo este dinheiro de uma única pessoa, o próprio deputado João Alves, que controlava a Comissão de Orçamento do Congresso. José Carlos dos Santos não foi o primeiro a denunciar irregularidades na Comissão do Orçamento. Bem antes disso, em 1991, a assessoria do senador Eduardo Suplicy, usando este computador aqui, que fica no gabinete dele, já havia percebido que um grande número de recursos do orçamento tinha sido destinado para o deputado João Alves, para aqueles municípios ligados ao deputado João Alves no interior da Bahia. Depois disso, o senador denunciou também que várias emendas do orçamento de 92 tinham sido incluídas depois que o texto já havia sido aprovado pelo plenário do Congresso Nacional. Em função disso tudo, o senador Eduardo Suplicy pediu, no final de 91, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. 6 meses depois, a CPI foi arquivada por decisão da mesa do Senado, que era então presidido por Mauro Benevides. Por que isso aconteceu, senador? Quer dizer, precisou um criminoso, José Carlos dos Santos, fazer a denúncia para que a CPI fosse aberta? Bem, com respeito à minha denúncia de que 759 emendas tinham sido acrescidas no orçamento de 1992 e entregue ao presidente do Senado, Mauro Benevides, este encaminhou para a presidência da Comissão Mista de Orçamento, presidida pelo deputado Messias Góes, que por sua vez designou o senador Magno Bacelar para fazer um parecer a respeito. Quem é que fez o parecer sobre tais irregularidades? Imagine para quem é que foi enviado. Foi enviado exatamente para José Carlos Alves dos Santos. Ele que fez o parecer? Esse foi um dos documentos apreendidos na sua casa, o rascunho do parecer do senador Magno Bacelar, e que teve o auxílio ainda dos deputados Geraldo Tinoco e Ricardo Fiuza. Ou seja, os mesmos que tinham cometido as irregularidades acabaram fazendo um parecer recomendando o arquivamento daquilo que eu havia denunciado. Quando José Carlos Alves dos Santos revelou tudo o que estava acontecendo, ou grande parte, aí foi a notícia crimes para valer. Aí não havia como segurar a constituição de uma CPI. Aliás, quando publicada a notícia da revista Veja, no dia 17, as
Aos 30 minutos do dia 18 de outubro passado, eu comecei a coletar assinaturas junto ao líder do governo no Senado, Pedro Simão, e foi 1 a 1, obtendo assinaturas. Na terça de tarde já tinha mais de 1/3 de assinaturas, tanto do Senado quanto da Câmara, e ela foi... o pedido da constituição da CPI foi lido na sessão do Congresso na terça de tarde, e na quarta de manhã, dia 20 de outubro, foi instalado. Em termos da notícia crimes, coleta de assinaturas e instalação da CPI, acho que nunca tinha ocorrido que isso fosse feito em apenas 3 dias, como neste caso. E para melhorar o recorde, o presidente da CPI, Jarbas Passarinho, convocou José Carlos dos Santos para depor no mesmo dia em que a comissão foi instalada. É fundamental que o Congresso tire deste episódio uma lição. E essa lição é provar que ele tem condições de punir dentro de sua própria corporação. José Carlos dos Santos estava no presídio de segurança máxima da Papuda, em Brasília. E seu deslocamento até o Congresso para depor foi quase uma operação de guerra. Temia-se pela vida dele e José Carlos usou até um colete à prova de bala. Mas quando ele entrou na sala da CPI, o ambiente, apesar de tenso, era civilizado. José Carlos falou com firmeza e confirmou todas as denúncias que fez ao ser preso. Ele disse que um esquema de corrupção, chefiado pelo deputado João Alves, controlava a Comissão de Orçamento do Congresso desde 1989. Segundo José Carlos, João Alves recebia propinas de empreiteiras, entidades privadas e prefeituras, e dividia o dinheiro com os deputados e senadores ligados ao esquema. Ele disse que os deputados Genebaldo Correia e Cid Carvalho tinham participação ativa no esquema. Eu assisti várias reuniões, de algumas eu vi alguns acertos, de outras me foram confirmados por ele, pelo deputado João Alves, ou pelo deputado Cid, ou pelo deputado Genebaldo, alguns desses acertos. José Carlos acrescentou um nome importante à lista de envolvidos, o do deputado Ibsen Pinheiro, do PMDB, ex-presidente da Câmara, e repetiu cara a cara a denúncia de que o deputado Ricardo Fiuza, ex-ministro da Ação Social, também participou do esquema. Ele insistiu na versão do sequestro da mulher e chorou ao lembrar do caso. Segundo José Carlos, não havia um, mas sim 3 esquemas de corrupção. O primeiro era o das subvenções sociais, em que parlamentares desviavam verbas destinadas a entidades filantrópicas e assistenciais. O segundo era o da intermediação de verbas. Alguns deputados e senadores recebiam propinas para apresentar emendas que favoreciam prefeituras ou empreiteiras. O terceiro esquema, mais difícil de investigar e muito maior, era a ação das próprias empreiteiras, que controlavam a elaboração do orçamento em 2 frentes, no Legislativo e no Executivo. Este aqui é o corredor onde funcionam as comissões na Câmara dos Deputados. Tem comissão de educação, de transportes, de minas e energia e também a famosa comissão mista do orçamento. Na época que o deputado João Alves era o relator do orçamento, a comissão funcionava aqui nesta sala, a de número 16. O local passou por uma reforma e atualmente é ocupado pelo serviço de áudio da Câmara dos Deputados. Por causa disso, a comissão de orçamento teve que ser transferida para uma outra sala, lá no fundo do corredor. Este corredor aqui, na época do deputado João Alves, era um ponto estratégico na Câmara dos Deputados. Era por aqui que circulavam os chamados 7 anões, deputados que controlavam as verbas da Comissão do Orçamento. E por aqui também passavam os lobistas que atuavam junto à comissão. A atuação desses lobistas era tão forte que muitas vezes eles conseguiam alterar os valores das emendas apresentadas por deputados e senadores sem que os parlamentares tivessem conhecimento das manobras. Os lobistas agiam em 2 etapas. Primeiro, eles convenciam um deputado ou senador a apresentar uma emenda do interesse de alguma empresa ou prefeitura. Depois, procuravam o grupo dos 7 anões e multiplicavam por várias vezes o valor das obras que eram lançadas no orçamento da União. Senador, o senhor próprio teve problemas com emendas apresentadas ao orçamento. O senhor pode contar como é que foi esse caso? Eu apresentei algumas emendas ao orçamento a pedido de alguns prefeitos do estado de Rondônia. E, surpreendentemente, 3 emendas foram aumentadas 4 vezes do valor inicial. Eu, dias depois, andando nos corredores do Senado, fui abordado por 2 pessoas que eu não conheço e que me falaram mais ou menos nesses termos, ajudando os seus municípios. O senhor percebeu? Eu, na hora, evidentemente, não entendi. Não, o senhor não viu que aumentamos os valores finais? Ah, aí foi o momento que realmente eu entendi o que estava se passando. E disse, de pronto,
Eu sabia que tinha dedo de empreiteiras, porque é tão difícil aumentar os valores, é tão difícil aprovar uma emenda que dirá aumentar esses valores. Mas não há dúvidas que isso já mostra que as empreiteiras comandam o orçamento. João Alves, acusado de coordenar o esquema de corrupção no orçamento, orgulhava-se de ser o deputado mais antigo em atividade no Congresso. O poder dele na Comissão de Orçamento nasceu durante a ditadura, quando os militares tomavam as decisões em nome do Congresso Nacional. João Alves distribuía apenas aquelas migalhas que eram deixadas para os parlamentares, ou seja, verbas sociais e filantrópicas. Com a volta da democracia, ele virou relator da comissão e aí passou a manipular também verbas volumosas para obras de grande porte, consideradas o filé das empreiteiras. Este escritório, Ceval, nome que tem não por acaso as mesmas letras de Alves, era usado pelo deputado João Alves para intermediação de verbas em Brasília. Em outubro de 91, a Polícia Federal invadiu a empresa e apreendeu documentos que comprovam essa denúncia. Havia muitos papéis em branco assinados por prefeitos e também um bilhete de João Alves, então relator da Comissão de Orçamento, dirigido ao ministro da Agricultura do governo Collor, Antônio Cabreira. Neste bilhete manuscrito, em papel timbrado da Câmara, João Alves pedia ao ministro que atendesse a uma série de pedidos do prefeito de Itororó, na Bahia. A Ceval funciona ou funcionava aqui neste corredor, que fica no 4º andar de um prédio comercial na asa norte de Brasília. Nos tempos áureos, o escritório ficava cheio de prefeitos do interior que vinham atrás de verbas para suas cidades. Mas atualmente, o escritório permanece a maior parte do tempo assim, fechado. O escritório está no nome do empresário Normando Leite Cavalcante, que foi indiciado em inquérito pela Polícia Federal e denunciado pelo ex-advogado dele, Pedro Calmon. O deputado Alves indicava às prefeituras previamente para o Normando Leite Cavalcante fazer os projetos até a liberação do dinheiro. A liberação do dinheiro era feita pelo deputado João Alves. Ele tinha o contrato de honorários de 10%, 10% e 20%, mas segundo ele, passou a receber 7% e depois o próprio deputado reduziu para 3%. Ao depor na CPI, João Alves rebateu as acusações de intermediação de verbas. Ele negou qualquer envolvimento com a Ceval e até se irritou. Por favor, Isso é chantagem! eu quero ser ouvido. Eu não admito chantagem comigo, senhor presidente. Mas Normando Cavalcante comprometeu João Alves ao depor na CPI. O deputado João Alves indicou algumas prefeituras, como outros parlamentares indicavam, e prefeituras me procuravam, para que fossem elaborados projetos. Um destes parlamentares era o deputado Cid Carvalho. Disse para alguns prefeitos de Gavim, procurem um escritório, que eu não posso ser despachante de vocês. Quem tem? Tem o senhor Normando, que tem. A Ceval é a mais famosa, mas certamente não é a única empresa de intermediação de verbas. Durante as investigações, a CPI do Orçamento descobriu pelo menos mais um caso. Em julho de 1991, a Prefeitura de Monte Alegre, de Minas Gerais, conseguiu liberar, junto ao Ministério da Ação Social, 24 milhões e 900 mil cruzeiros, o equivalente na época a 73 mil dólares. O dinheiro seria destinado à construção de casas populares. Agora, para conseguir liberar a verba, a Prefeitura teve que pagar uma comissão de 15% a uma empresa especializada neste tipo de intermediação, a WG Agenciamento de Serviços Limitada. Os parlamentares da CPI quiseram então saber quem era o dono da WG e como ela operava. E aí veio a surpresa. A lista telefônica indica este prédio aqui, no setor de indústrias gráficas de Brasília, como o endereço da WG. Agora, sabe o que funciona na verdade aí dentro? Um depósito do próprio Ministério da Ação Social. Aqui na frente, muito mato e lixo. Dá até a impressão que o local está meio abandonado. Ficou claro que a WG é uma empresa fantasma. A conta bancária e o telefone estão desativados. O dono da empresa, ninguém sabe, ninguém viu. E o CGC não consta do Ministério da Fazenda. O campeão do desvio de subvenções sociais, segundo a CPI, foi o deputado Fábio Rauinete, do PTB do Rio de Janeiro. Ele enviou para as entidades dele, em Nova Iguaçu, no interior do Rio, cerca de 15 milhões de dólares. Sem ter como explicar, Rauinete optou por assumir o papel de vítima. Que estou disposto até a ser o sacrificado para que com meu sangue seja lavada a honra e a dignidade desta casa, se assim entender os membros da CPI. Outro campeão de subvenções sociais foi o suplente de deputado Feres Nader, também do PTB do Rio de Janeiro. Segundo a CPI, as 7 faculdades da família dele em Barra Mansa, no interior do Rio, receberam 7 milhões e 600 mil dólares de subsídios nos últimos 5 anos.
Pérez Nader também não soube explicar como era liberado o dinheiro para as entidades dele. Eu desconheço por que se elas entraram na lista do deputado João Alves. Para mim, as faculdades de Barra Mansa, Sobel, eram contempladas diretamente pelo Poder Executivo através dos ministérios. Como é possível um deputado ganhar mais de 200 vezes na loteria? O que aconteceu afinal com Ana Elizabeth? Você vai ver daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até 1988, os parlamentares não podiam apresentar emendas ao orçamento. O texto já vinha pronto e fechado do Poder Executivo. Cabia ao Congresso Nacional apenas aprová-lo ou rejeitá-lo na íntegra. A nova Constituição mudou isto. Abriu a possibilidade dos parlamentares distribuírem a seu critério 3,4% do orçamento da União. Em 1993, isto significou 8 bilhões de dólares. Este aqui é o orçamento de 93. Sabe quantas emendas foram apresentadas? Mais de 70 mil. É tanta emenda que nem cabe dentro do armário. Elas têm que ficar empilhadas aqui num canto da Comissão do Orçamento. De todas estas, 6 mil foram aprovadas e incluídas no texto que veio originalmente do Poder Executivo. Na maioria, para atender interesses políticos e eleitorais de deputados e senadores. O deputado José Serra foi membro da Comissão do Orçamento e também foi constituinte em 88. E foi a Constituição aprovada em 1988 que possibilitou que os deputados passassem a fazer emendas ao orçamento. Muita gente acha que por causa disso é que surgiu a corrupção no orçamento. O senhor concorda com isso? Não, não concordo. Eu estou até à vontade para falar, porque eu de 1988 a 1992 nunca apresentei nenhuma emenda criando despesa. Mas não é por causa disso. Os problemas do orçamento antes já existiam, só que eram, o lixo, digamos assim, era varrido para debaixo do tapete. Esses problemas só estão chegando ao conhecimento público por causa da democracia, da maior transparência das coisas. Quer dizer, anteriormente havia também um jogo de influências, tudo isso, só que mais restrito à área do Executivo. A CPI convocou o ex-relator da Comissão de Orçamento, João Alves, para explicar como funcionava esse jogo de influências. Mas foi perda de tempo. João Alves chegou a dizer que não entendia do orçamento. Ele estava preocupado apenas em se defender, às vezes em tom dramático. E se for encontrado qualquer diferença que pareça dolo, que pareça irregularidades, proposital de minha parte, eu disse que não renuncio só ao mandato. Ou eu não tenho mais idade para aguentar um negócio desse, eu renuncio à própria vida. E fez um desafio a José Carlos dos Santos. Desafio este bandido. Desafio esta comissão. Desafio o Congresso Nacional. Desafio a Justiça a provar que é o único ato da minha vida que eu tenha sido honesto. E quando a CPI quis saber como um deputado tão honesto ficou tão rico em tão pouco tempo, João Alves explicou. Foi com a ajuda de Deus. O que vem o caso é o seguinte, é que a minha vida, até eu deixar esse orçamento, eu realmente vivi em dificuldade financeira. Depois de eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. E João Alves ganhou mesmo muito dinheiro. Foram mais de 50 milhões de dólares movimentados em suas 13 contas bancárias durante os 5 anos em que ele manipulou as emendas do orçamento da União. A ajuda divina, segundo João Alves, vinha quando ele jogava na loteria. E haja sorte. Ele disse que ganhou mais de 200 vezes. O senhor ganhou muitas vezes na loteria, cerca de 200 vezes. O senhor não acha que é muito? Não, aqui tem um cidadão que ganhou na minha frente 492 vezes. A subcomissão de bancos da CPI investigou os jogos de João Alves e concluiu que o deputado usava a loteria para legalizar o dinheiro da corrupção. Ele cercava todas as apostas e gastava 3 vezes mais do que ganhava no jogo. E ele gostava das loterias aqui de Brasília. Uma das preferidas era a camisa 10. Esta aqui que fica perto do restaurante Piantella, muito frequentado pelos deputados. O dono dessa lotérica, Homero Vieira, disse que chegou a receber malas de dinheiro com as apostas de João Alves. Depois, no segundo semestre de 91, o deputado transferiu os jogos para uma outra casa lotérica, chamada O Caneco é Nosso. A CPI do Orçamento descobriu coisas incríveis sobre essa casa lotérica. No único concurso de 1991, o Caneco é Nosso concentrou 95% de toda a arrecadação de Brasília. A CPI do Orçamento calcula que só no segundo semestre de 91, o deputado João Alves apostou mais de 5 milhões de dólares na loteria. Outra descoberta da CPI.
João Alves usou até mesmo as contas bancárias de suas empregadas domésticas para pagar as apostas e esconder o nome dele. Empregada, eu abri a conta no nome das minhas empregadas, porque eu moro em Brasília, elas têm que ter dinheiro para gastar, para fazer despesas de casa. E às vezes eu pegava do cheque dela e fazia o jogo. José Carlos dos Santos, que é hoje execrado pela opinião pública em todo o país, já foi um homem acostumado a frequentar as altas rodas aqui em Brasília. Jantares, homenagens políticas, festas requintadas faziam parte do dia a dia do economista. Entre tantas, duas festas chamam a atenção. A primeira em agosto de 91. José Carlos foi homenageado com um jantar na casa do senador Henrique Almeida, que é um dos proprietários da construtora CR Almeida. José Carlos acabava de assumir o cargo de diretor do Departamento de Orçamento da União. Quem organizou a festa foi a socialite Lígia Camargo, que era assessora do senador Henrique Almeida. Compareceram mais de 200 figurões, incluindo empresários e políticos, inclusive alguns membros da CPI do Orçamento. Pouco depois de um mês, uma outra festa, desta vez aqui na casa de José Carlos dos Santos, que fica no Lago Norte de Brasília. Novamente, quem organizou a festa foi a socialite Lígia Camargo. Era uma homenagem ao deputado João Alves, que estava fazendo 72 anos de idade. Estas imagens são dos preparativos para a festa dos 72 anos do deputado João Alves. Ana Elizabeth Lofrano, filmada pelo próprio marido, caminha tensa até a mesa, onde está um arranjo de flores. As outras cenas mostram os preparativos para a festa junto à piscina. E depois, uma viagem do casal até uma fazenda ameniza a tensão entre José Carlos e Ana Elizabeth. Ele tem uma amante, Crislene Oliveira, e está preocupado com a reação de Ana Elizabeth, que supostamente sabe demais sobre o esquema de corrupção no orçamento. No dia 19 de novembro de 92, Ana Elizabeth é vista pela última vez. E José Carlos diz à polícia que a mulher foi sequestrada. A polícia está fora desse negócio. Então, nós tivemos contato com a polícia logo no primeiro dia, fizemos uma ocorrência, chamamos, nós chegamos assustados, depois pedimos ao próprio secretário de segurança que tirasse todo mundo da coisa, exatamente para facilitar, porque a gente sabe que se a polícia ficar rodando, os caras não vêm fazer contato com a gente. Então nós liberamos, não tem nenhuma polícia, não pode entrar, não pode fazer nada sem autorização da gente. A gente está disposto a esperar qualquer coisa, a gente está disposto a negociar tudo, mas para trazer a mamãe logo, o mais rápido possível, que qualquer pessoa a gente está disposto a qualquer coisa. Mais tarde, já preso por corrupção, José Carlos insistia na versão do sequestro. Você com a arma junto ao peito, praticamente me empurrou para dentro do carro, eu caí dentro do carro, não me lembro do detalhe assim. Foi aqui que Ana Elizabeth fez a última refeição antes de ser assassinada. No dia 19 de novembro de 1992, ela e José Carlos dos Santos vieram jantar aqui no restaurante Versalhes, na asa norte de Brasília. Eles sentaram perto da janela, provavelmente nesta mesa aqui. José Carlos dos Santos de um lado e Ana Elizabeth do outro. Eles pediram peixe, que é uma das especialidades da casa, e beberam vinho. Segundo José Carlos dos Santos, o jantar era para a reconciliação do casal, e o ambiente até ajudava. Toalha cor-de-rosa, as flores sobre a mesa, um ambiente romântico. Agora, segundo os dois homens que foram contratados para matar Ana Elizabeth, não havia nada de romantismo. Era tudo uma encenação para facilitar o assassinato da mulher do economista. O casal saiu do restaurante no Monza de José Carlos. Eram 11 horas da noite. Segundo o marido, Ana Elizabeth estava tranquila e eles voltaram devagar, conversando no caminho. Os dois pistoleiros, Lindauro Silva e Valdeir de Souza, já esperavam o casal num Opala a poucas quadras do restaurante. José Carlos parou o carro a pretexto de checar o pneu. Lindauro, de revólver na mão, ameaçou o casal e entrou no banco traseiro. Os dois automóveis seguiram então para um local isolado no Lago Norte de Brasília. Ali, sem reagir, Ana Elizabeth foi amordaçada e encapuzada. Depois, foi colocada no porta-malas do Opala e, em seguida, os dois carros andaram mais de 50 quilômetros até uma estrada de terra. Aqui termina a história de Ana Elizabeth. Nesta clareira, já em Brasilinha, ela foi assassinada e depois enterrada numa cova rasa. Segundo os depoimentos de Lindauro e Valdeir, José Carlos dos Santos permaneceu no carro dele, um Monza, enquanto Ana Elizabeth era morta pelos dois. A polícia faz agora a reconstituição do momento em que Ana Elizabeth foi morta a golpes de picareta já ao lado da cova. Depois de tudo isso, José Carlos dos Santos ainda teve sangue frio para pedir que os assassinos amarrassem as mãos dele. O
colocassem dentro do porta-malas do carro. Depois, telefonassem para a casa dele, José Carlos dos Santos, para simular um sequestro. E um detalhe chocante. Mesmo depois de golpeada, Ana Elizabeth continuava viva ao ser enterrada. Então, de uma tirada de matar com picareta, foi de quem? Partiu dele. Ele quem? Do José Carlos. Falou que não era para dar tiro, não, que podia passar alguém por perto e escutar, né? Aí foi feito. Ele mandou matar de pau. Ao saber da descoberta do corpo, José Carlos tentou o suicídio, cortando os pulsos na cela onde estava preso. Mas foi socorrido a tempo e colocado fora de perigo. Os exames da ossada comprovaram. O corpo era mesmo de Ana Elizabeth. José Carlos continuou negando o crime, mas para a polícia, a farsa terminara. Documentos da Odebrecht comprovam a corrupção das empreiteiras e ampliam a lista de investigados da CPI. O escândalo do orçamento tem um pouco de tudo. Brigas, choro, suspense e até humor. É o que você vai ver logo depois do intervalo. No mês de funcionamento, a CPI baseou as investigações apenas naquela lista de parlamentares, ministros, ex-ministros e governadores apresentada pelo economista José Carlos dos Santos. Mas a partir do dia 25 de novembro de 1993, as investigações começaram a se ampliar. A Polícia Federal realizou uma busca na casa de Ailton Reis, um diretor da construtora Norberto Odebrecht. A casa é essa aqui, que fica no setor de mansões, no Lago Sul de Brasília. Aí dentro, a polícia encontrou 40 quilos de documentos comprometedores. Foram 18 caixas de papéis e vários disquetes de computador. Nos documentos aparecem nomes de parlamentares associados a porcentagens, o que indicaria o recebimento de propinas para apresentar emendas e liberar verbas de interesse das empreiteiras. Toda essa documentação foi divulgada pela CPI no dia 1º de dezembro de 1993 e caiu como uma bomba sobre o Congresso Nacional. O próprio país estremeceu quando o senador José Paulo Bisol, perplexo, afirmou que mais de 100 parlamentares estavam na folha da Odebrecht. Temos elementos suficientes para diagnosticar a presença de um poder político paralelo no Brasil. Em São Paulo, o empresário Emílio Odebrecht, com a ajuda de um telão, apressou-se em negar as denúncias. O diretor Ailton Reis foi até a CPI para reforçar o desmentido e assumir sozinho a responsabilidade pela lista. Ele disse que eram anotações pessoais e as porcentagens junto às obras eram a ajuda que a Odebrecht pretendia dar aos parlamentares na campanha de 94. Ailton Reis fez também uma revelação. Nós estamos aprovisionando 12 milhões de dólares para colaborar com a campanha dentro do processo previsto na lei eleitoral. As explicações de Ailton Reis não convenceram, mas o Congresso respirou aliviado. A lista inicial de mais de 100 deputados, prometida pelo senador Bisol, ficou reduzida ao acréscimo de apenas alguns nomes na relação dos investigados pela CPI. No dia em que foi apresentada a chamada lista da Odebrecht, houve um clima muito pesado lá no Congresso e o senhor chegou a dizer que lembrava um clima de uma Revolução Francesa. O senhor temeu em algum momento que fosse descambar por uma falta de controle? Sim, porque chegou um momento que já não se podia distinguir entre investigadores e investigados. De repente, parecia que todo o Congresso ia, todo ele, ficar sob investigação e que alguns iriam ser julgados, né, através de pequenos conciliábulos de pessoas. Foi então que eu disse, né, entramos na fase do terror e eu não tenho vocação para Robespierre. E a impressão era baseada nessa frase, assim, bom, a CPI está perdida, está todo mundo aí comprometido, o Congresso está altamente atingido, não vai sobrar nada. E bom, então diante disso, não precisa nem vir um coronel, como já veio uma vez aí, para fechar o Congresso, basta um jipe. Um jipe fecha o Congresso. O problema que se criou em torno desse assunto, em primeiro lugar, expressa a importância desse momento da investigação da CPI. Foi o momento mais relevante do ponto de vista da construção de um novo país. E, em segundo lugar, as pessoas e até a imprensa puseram toda a atenção em cima das listas, porque estavam preocupados com nomes e com investigações sobre pessoas.
quando o fato realmente importante era a existência de um poder político, que eu chamei suavemente de poder político paralelo no meu relatório, e que hoje eu afirmo que é muito mais do que um poder político paralelo, que é o verdadeiro poder político brasileiro, na sua mais alta expressão, e que o Estado é apenas um instrumento desse poder. Agora, é claro que eu não estou me referindo à Odebrecht, mesmo porque a Odebrecht que nós examinamos é só uma de suas 5 ou 6 ou 10 ramificações. Eu estou me referindo à força do grande empresariado, e coloque-se aí as empreiteiras, coloque-se aí as financeiras, a força do empresariado em relação ao Estado brasileiro é uma força absoluta. Eu sou algum louco, algum irresponsável, para permitir que a sociedade imagine que esta casa é um mar de lama? Eu não admito me envolver no mar de lama. Estão envolvendo que eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Ele existiu, dele eu não participei. Uma das preocupações da CPI foi evitar que o Congresso como instituição se transformasse, aos olhos da opinião pública, num grande mar de lama. Isso explica a rapidez com que a comissão identificou os parlamentares corruptos e propôs a cassação deles. As punições foram baseadas principalmente nos cheques e documentos recolhidos pelas subcomissões, e não nos depoimentos em plenário. É que no plenário todos se diziam inocentes. Você vai ver agora os personagens que marcaram a CPI, alguns inesperados, como um motorista atrapalhado e uma dona de casa ansiosa para se vingar do ex-marido. O motorista da Câmara, Eli Lopes Leitão, queria acusar João Alves na CPI, mas acabou mudando de ideia depois de passar pela casa do deputado baiano. Ele confirmou a visita e disse que não sabia de nada. Mais tarde, a comissão descobriu que antes de receber Eli Lopes Leitão, João Alves tinha retirado 1 milhão de cruzeiros reais do banco. Ficou a suspeita de suborno. O motorista foi chamado para se explicar na Polícia Federal e causou mais confusão. O sobrinho dele tentou afastar os repórteres à força, levou um soco e bateu a cabeça num carro. A outra personagem, Marinalva Soares da Silva, queria justiça e também vingança contra o ex-marido, o deputado Manuel Moreira, do PMDB de São Paulo. Numa entrevista na mansão dela em Campinas, Marinalva contou que os dois não tinham nem casa própria quando se casaram 20 anos antes. Ela viajou para Brasília com uma mala cheia de documentos e disposta a provar na CPI que o deputado enriqueceu ilicitamente. Infelizmente, dentro de uma relação matrimonial, muitas vezes a gente toma conhecimento de uma coisa ou de outra. E é por conta disso que venho trazendo aos senhores vários relacionamentos do deputado Manuel Moreira com empreiteiras que exercem funções em nosso país. Manuel Moreira rebateu as acusações 2 semanas depois e disse na CPI que estava sendo vítima de vingança de sua ex-mulher. Mas não soube explicar a movimentação, nos 5 anos anteriores, de 3 milhões e 200 mil dólares em suas contas bancárias. E se declarou surpreso com o valor. Eu estou tendo conhecimento deste montante agora. E confesso que me assustei. Confesso que me assustei. Manuel Moreira deixou também sem explicação um cheque dele para o deputado Genebaldo Correia em 1990, no valor de 603 mil cruzeiros. Posso eventualmente ter emprestado a ele? Tem emprestado a ele? Como amigo dele que sou? Amigos, negócios à parte. O que a CPI quis saber é se o cheque de Manuel Moreira para Genebaldo Correia tinha alguma relação com o esquema de propinas denunciado pelo economista José Carlos dos Santos na Comissão de Orçamento. O deputado Genebaldo Correia, da Bahia, era o líder do PMDB na Câmara quando foi acusado por José Carlos. O partido o forçou a deixar a liderança enquanto se defendia. A situação de Genebaldo se complicou quando a CPI descobriu 3 cheques dele depositados na conta do deputado Ibsen Pinheiro, em 1989. Primeiro, Genebaldo e Ibsen disseram que não lembravam dos depósitos. Depois, explicaram que os cheques, no valor de 30 mil dólares, foram para pagar a transferência do consórcio de uma caminhonete. Quando Genebaldo depôs na CPI, levou fotos de suas propriedades e disse que desconhecia a existência de um esquema de corrupção na Comissão de Orçamento.
sobre os depósitos de US$1.665.000 encontrados nas contas dele nos 5 anos anteriores, garantiu. Eram apenas sobras de campanha. As minhas campanhas, as minhas promoções, elas jamais poderiam ser custeadas pelo meu salário. O senhor confirma que recebeu de empreiteiras e de pessoas jurídicas ou só de pessoas jurídicas e não de empreiteiras? Não posso fazer essa distinção, meu nobre senador. A tese das sobras de campanha deixou a CPI num dilema. A tese da legitimidade de recursos eleitorais, se nós a aceitarmos, estaremos absolvendo PC Farias de vários dos seus pecados. E se não aceitarmos, dirão que nós somos hipócritas. Mas este é um dilema que só iremos enfrentar mais adiante. Os 3 cheques para Genebaldo foram só o começo das dores de cabeça de Ibsen Pinheiro na CPI. A comissão descobriu que o deputado gaúcho havia movimentado, desde 89, mais de US$2.300.000 em suas contas bancárias e pediu explicações. Antes da CPI, Ibsen Pinheiro era uma estrela em ascensão no PMDB. Ele foi escolhido como líder do partido na Câmara dos Deputados em 87 e assumiu a presidência da Câmara em 91. Em 92, presidiu o processo de impeachment do presidente Fernando Collor. Em 93, tornou-se o relator do projeto de regimento interno da revisão constitucional. Ele estava abatido e 10 quilos mais magro quando foi à CPI se defender. Ibsen jurou que sua movimentação bancária era compatível com a renda dele e chorou ao receber um elogio do senador Elcio Álvares. E eu quero ter esta coragem, deputado Ibsen Pinheiro. Não somos amigos, não somos do mesmo partido. Falamos muito pouco desde que aqui cheguei, mas neste momento é um grande momento da sua vida. Uma das estrelas do PFL, o deputado pernambucano e ex-ministro da Ação Social no governo Collor, Ricardo Fiuza, também caiu em desgraça depois das acusações de José Carlos dos Santos. As suspeitas contra Fiuza vinham desde o final de 91, quando ele se tornou relator da Comissão de Orçamento, em substituição ao deputado João Alves, afastado depois de uma série de denúncias. Como relator, Fiuza teria incluído irregularmente centenas de emendas ao orçamento proposto pelo governo Collor. Estas emendas, segundo a CPI, foram colocadas no orçamento depois que a proposta já tinha sido aprovada pelo Congresso e antes da sanção presidencial. Mais tarde, já como ministro da Ação Social do governo Collor, Fiuza teria liberado o dinheiro para as emendas de sua própria autoria, distribuindo verbas assistenciais a entidades e prefeituras indicadas por ele. Fiuza depôs 2 vezes na CPI, levou documentos e negou todas as acusações, mas deixou sempre as mesmas dúvidas. Ele confirmou que depois de ter deixado o ministério, ganhou um jet ski do dono da construtora OAS e que o devolveu depois da repercussão negativa nos jornais. Não que fosse um presente despropositado, não que eu tivesse recebido um presente de grande valor. Pelo contrário, até imaginava que ao ser relator da Comissão de Orçamento, se um amigo meu me dava um jet ski de presente, isso era um atestado de honestidade. Porque se eu tivesse pactos ou negócios, eu já estaria pago e satisfeito, não seria alvo de uma pequena atenção. Mas volto a dizer a vocês, como se tornou emblemático, eu cometi a grosseria de devolver o jet ski e devolvi o jet ski mais ou menos um mês depois ao Dr. Carlos Soares. Apenas em respeito à opinião pública, embora se eu não tivesse feito, eu também estaria absolutamente em paz com a minha consciência. Não é sorte não, você rouba do orçamento, ganha na corrupção. O povo sabe disso não é sorte não, você rouba do orçamento, ganha na corrupção. Eu acho que o Congresso está fazendo um striptease. Eu muito rezei, e na loteria outra vez ganhei. Foi Deus quem quis, eu muito... O senhor continua recebendo ameaça de morte? Não. De 2 horas para cá, não. Eu já pedi a você, não use nunca sempre. São 2 advérbios terríveis que só as mulheres gostam dele porque estragam o jogo do amor, ou querem sempre ou nunca. O humor e a descontração ajudaram os integrantes da CPI a enfrentar os longos depoimentos, que chegavam a durar mais de 12 horas.
Na falta de grandes revelações em plenário, o riso foi muitas vezes a melhor resposta. Como quando o deputado Fábio Ronhetti disse que as escolas dele pediam subvenções pelo correio e recebiam. Pelo correio. Mas não havia nenhum gesto, nenhum telefonema, nenhuma atitude. Mandava pelo correio, era agora só esperar o dinheiro chegar. Você quer provar que o correio é tão eficiente? Quando outro deputado, Féris Nader, alegou que não sabia se os subsídios para as escolas dele vinham da lista de João Alves, o humor se tornou mordaz. Eu lhe peço que não dê tratamento paternal ao deputado Roberto. O Excelência novamente se equivocou e chamou meu filho. Não falei meu filho. E se chamei de meu filho foi uma forma carinhosa, porque ele não pode ser meu filho, mas ele é uma pessoa respeitosa. Também não poderia ser meu pai, pela idade, mas mereceria o meu respeito. E eu quero falar com... Se fosse seu pai, eu seria de castigo hoje. Por ter faltado a verdade. São diferentes formas de fazer humor. No caso do ministro Passarinho, um humor fino, um humor intelectual. Em outros casos, tivemos alguns momentos em que o humor ficou mais para negro do que para branco, né? O mesmo assunto ficava 1, 2, 3, 4 vezes sendo levantado e a pessoa sempre negando, contra a evidência, às vezes, de provas. O caso típico foi quando o José Geraldo afirmava que não era dono de uma fazenda e tinha-se toda a documentação que ele era dono. Foi quando então eu acertei com o deputado José Disseu, que foi o quarto a fazer a mesma arguição, ele negou, eu aí mostrei o cheque. Não conheço essa fazenda. O senhor não conhece? Essa fazenda eu não conheço, tenho a menor ideia. Então eu passaria às mãos do deputado Zé Geraldo um cheque do Banco Rural, classe especial, de 90 ainda, que é o cheque do pagamento, ou do todo ou de parte dessa propriedade. Eu reconheço o cheque como meu, eu não estou lembrado dessa fazenda mesmo. E houve também muito mau humor, como o do deputado José Lourenço com o senador Eduardo Suplicy. A vontade de denunciar essa ordem, senador, que o senhor se tornou irresponsável. Se não dá para rir, melhor chorar. Muitos se emocionaram e foram às lágrimas ao depor. O deputado Gedel Vieira foi o recordista, mas saiu feliz da vida. Não havia nada contra ele. Nas ruas, o grito de guerra dos estudantes. Eles pintaram a cara e pressionaram o Congresso para que a CPI não acabasse em pizza. Solenes, representantes do Legislativo, Executivo e Judiciário, pediram providências também ao presidente da República. Eles entregaram a Itamar Franco um documento que propõe uma ação conjunta dos 3 poderes contra a impunidade. Aí o Procurador-Geral da República, Aristide Junqueira, entra em cena. Ele quer as provas da CPI para pedir à Justiça o sequestro de bens de todos os corruptos. E os governadores tentam sair de cena. João Alves Filho, de Sergipe, Edson Lobão, do Maranhão, e Joaquim Roriz, do Distrito Federal, citados por José Carlos dos Santos, dizem à CPI que não tem nada a ver com a máfia do orçamento. A subcomissão de bancos encontra cheques de fantasmas e outras irregularidades nas contas bancárias de Roriz, além de 7 empréstimos a deputados distritais, um assunto que, a princípio, escapa aos objetivos da CPI. O senhor acha normal o governador emprestar dinheiro para o deputado? É uma coisa normal, o senhor acha? Totalmente normal, mas totalmente normal. Eu sou correligionário, nós somos no mesmo partido. A quem que a gente recorre quando está no aperto? Aos amigos. Eu sou amigo do governador. Quem é vivo sempre aparece. O ex-tesoureiro de Collor, Paulo César Farias, que teve uma CPI só para ele, volta preso da Tailândia e depõe na CPI de José Carlos dos Santos. A comissão vota o relatório final e aponta os culpados. Os detalhes você acompanha em instantes. Foi, de certa forma, uma continuação de outra CPI, aquela que investigou o esquema de corrupção montado durante o governo Collor pelo ex-tesoureiro de campanha Paulo César Farias. Nos 2 casos, os corruptores eram os mesmos, as grandes empreiteiras. Isso levou a CPI do orçamento a uma pergunta: será que os 2 esquemas, o de PC Farias e o de João Alves, não estariam ligados? Para saber a resposta, a subcomissão de emendas pediu à Polícia Federal um relatório do caso PC e comparou o modo como atuavam os 2 esquemas. A conclusão foi de que o empresário alagoano Paulo César Farias e o deputado baiano João Alves agiam paralelamente.
Eles dividiam território na cobrança de propina. O esquema PC ele atuava na execução da obra. Já o esquema do orçamento atuava na autoria da obra, ou seja, na inclusão daquele percentual no orçamento da União. Um atuava numa ponta e outro atuava noutra, mas os dois no mesmo meio de campo, que seria justamente a liberação da obra e, consequentemente, a liberação da propina. Para esclarecer melhor este ponto, a CPI decidiu ouvir Paulo César Farias, que foi preso na Tailândia e deportado para o Brasil depois de quase 6 meses de fuga. PC voltou com forte proteção policial e usou colete à prova de balas na chegada à sede da Polícia Federal em Brasília. Todo cuidado era pouco para preservar um arquivo vivo da corrupção que envolveu políticos, empresários e governantes na era Collor. Ouvido por uma comissão da CPI, Paulo César Farias alertou que nada tinha a dizer sobre o esquema de corrupção no orçamento. A CPI avaliou o depoimento gravado em vídeo e decidiu correr o risco. Chamou o PC para falar em plenário. Ele disse que arrecadou 170 milhões de dólares nas campanhas eleitorais de 89 e 90 e que as empresas davam dinheiro esperando se beneficiar mais tarde. Segundo o PC, os empresários, temendo uma vitória de Lula em 89, faziam fila para colaborar na campanha de Collor. Eu não precisava nem sair de casa. Eu tinha uma fila, tinha que fazer um agendamento de fila, de 7 da manhã à meia-noite, se eu tivesse condições físicas, para receber ajuda de campanha. O cenário é o Auditório Petrônio Portela, no Congresso Nacional. Mesmo local onde foi lido e aprovado o relatório final da CPI do PC, que acabou resultando no impeachment do presidente Collor. Aqui, a CPI do Orçamento realizou a sua sessão final. Foi sem dúvida uma sessão histórica. Pela primeira vez, o Congresso expôs abertamente para todo o país as suas mazelas, com direito à transmissão ao vivo por rádio e televisão. Num relatório com mais de 500 páginas, o deputado Roberto Magalhães fez várias propostas para alterar a estrutura do Estado e a legislação, visando acabar com a corrupção no país. Entre as propostas, o fim do sigilo bancário e fiscal para todas as pessoas que ocuparem cargo público no país. Mais importante, no entanto, foram as punições para os parlamentares corruptos. O relator propôs a cassação do mandato de 18 parlamentares. Entre eles, o ex-presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, e o ex-ministro da Ação Social, Ricardo Fiuza. Fala-se muito dos políticos do Legislativo, dos políticos do Executivo, corrompidos. Na verdade, não existiria corrupção de político ou funcionário público não houvesse integrantes da chamada livre iniciativa corrompendo. Nós vamos ter o exemplo de Baiá, sem mácula e sem medo, mas sem mácula também. Esta é a nossa missão, é a mensagem que nós deixamos ao aprovar por unanimidade a redação final do nosso processo. Muito obrigado. Além de propor 18 cassações, a CPI também pediu que o Congresso, o Ministério Público e a Receita Federal aprofundem as investigações contra outros 13 parlamentares, 3 governadores e 3 ex-ministros. Veja agora as principais acusações contra os 18 políticos que tiveram a culpa comprovada pela CPI e foram apontados para cassação. Deputado João Alves, corrupção ativa, intermediação de verbas, enriquecimento ilícito e mais 7 crimes. Ele movimentou mais de 50 milhões de dólares em suas contas bancárias entre 1988 e 1993. Deputado Genebaldo Correia, enriquecimento ilícito. Deputado Cid Carvalho, desvio de subvenções sociais, corrupção ativa e passiva. Deputado Ricardo Fiuza, ex-ministro da Ação Social, exploração de prestígio e inclusão irregular de emendas no orçamento da União. Deputado Ibsen Pinheiro, falta de decoro parlamentar e prática de infração fiscal. Deputado Manuel Moreira, desvio de verbas e enriquecimento ilícito. Deputado José Geraldo Ribeiro, desvio de subvenções sociais e destinação de recursos para obras não realizadas. Deputado Fábio Rainetti, desvio de subvenções sociais e enriquecimento ilícito. Suplente de deputado Feres Nader, desvio de subvenções sociais. Deputado Aníbal Teixeira, indícios de enriquecimento ilícito. Deputado Daniel Silva, desvio de subvenções sociais. Deputado Ézio Ferreira, enriquecimento ilícito. Deputado Flávio Derzi, desvio de verbas em obras superfaturadas. Deputado João de Deus Antunes, desvio de subvenções sociais.
Deputado Carlos Benevides, desvio de subvenções sociais. Deputado Paulo Portugal, desvio de subvenções sociais. Deputada Raquel Cândido, desvio de subvenções sociais. E senador Ronaldo Aragão, apontado para cassação, também por desvio de subvenções sociais. Durante mais de 3 meses de trabalho, coube ao presidente da CPI, Jarbas Passarinho, atuar muito como bombeiro, administrando as pressões políticas, contornando as crises internas dentro da CPI. E ele é, sem dúvida, um homem talhado para isso. Já ocupou 4 ministérios, foi governador do Pará, foi também presidente do Senado e do Congresso Nacional. O senhor que já ocupou todos esses cargos, tem tanta experiência política, esse cargo de presidente da CPI foi o mais difícil que o senhor já teve? Não direi que foi o mais difícil, foi a tarefa mais penosa. Porque você fazer investigações sobre colegas, sobre companheiros, e às vezes ter brutais decepções, é claro que essa tarefa não teve nada de agradável. Até quando nós comemoramos o fim do nosso trabalho, comemoramos exatamente por estarmos terminando, e não pelo que estávamos enviando, seja para o Congresso Nacional, seja para o Ministério Público. Qual é a lição que o senhor gostaria que essa CPI deixasse para os seus netos, para os seus filhos, enfim, para a história do Brasil? A lição é que talvez as palavras do senador Mário Covas, numa das reuniões, não tenham nada de exageradas, quando eles disseram que era um exemplo para o mundo. Porque nós não tínhamos nenhum exemplo anterior onde um parlamento tenha atingido tantos membros ao mesmo tempo. E todo mundo fala nas mãos limpas da Itália. A Itália levou 2 anos pesquisando o judiciário, que tem lá o direito de fazer, sobre o parlamento. Não há uma cassação. E lá foi o judiciário contra o legislativo. Foi o legislativo, exato. E não houve uma cassação em consequência do que o judiciário descobriu. Empresários meteram uma bala na cabeça. Mas membros do governo, Andreotti, por exemplo, que foi uma surpresa fantástica, 7 vezes primeiro-ministro e apareceu volta. Até hoje está lá no Senado. Nós aqui tivemos uma ação sobre a própria instituição. Então isso é um belo exemplo para o futuro e com certeza, pelo menos nessas eleições imediatas de 94, quem tiver telhado de vidro dificilmente vai aparecer como candidato. É possível moralizar os costumes políticos, é possível acabar com a impunidade nos escalões mais altos do poder, tudo isso com liberdade democrática e com respeito à lei, sem precisar de apelo a qualquer instrumento excepcional ou sequer admitisse a instauração novamente de um Estado autoritário no Brasil. Essa mudança, essa quase revolução sem armas, vem de antes, vem das diretas, vem do impeachment, e que nós somos, na verdade, produto, nós somos consequência desse novo Brasil que está nascendo.